Amém, irmãos. Graça e paz, bom dia, da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos tomar 3 textos para a nossa meditação essa manhã. Mateus 26. Mateus 26. Vamos ler do verso 26 até o verso 28. Mateus 26, 26 a 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos mais um texto, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11, que nos fala desse momento da ceia também, no partir do pão. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do verso 23 até o verso 28. Aliás, até o 26, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mais um texto, irmãos, é João 19, 17. João, Evangelho de João, capítulo 19, o verso 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Vamos orar, irmãos, ter um tempo de oração, buscar a face do Senhor, né? Porque tanto compartilhar quanto a leitura da palavra, ela não terá valor se nós não tivermos a graça do Espírito Santo, né? Tanto trazendo revelação como trazendo realidade espiritual para nós. Pai, nós te damos graça por esse momento, Senhor, que estamos aqui, mesmo nessa condição de não podermos estar juntos, nos abraçando, dando um ósculo santo nos irmãos, mas tem sido o meio pela qual o Senhor tem nos socorrido, Senhor. Nós vemos que o Senhor tem testificado desse assunto e tanto mais que vemos que o Senhor tem trazido outros para essa comunhão. Então, Senhor, nessa manhã entregamos tudo em tuas mãos, porque o céu nada mudou, Senhor. A entrada no santuário também, que o Senhor nos chama a entrar com ousadia, nada mudou, Senhor. A obra do teu Espírito em nós e no meio de nós, nada mudou, Senhor. Então, nesse momento, entregamos tudo em tuas mãos, para que o Senhor nos guie pela tua palavra e também nos dê graça e realidade nela, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, ambos os textos que nós acabamos de ler, eles nos remetem para a cruz. Eles nos falam da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta meditação que nós queremos fazer nessa manhã, irmãos, nós vamos nos centrar no corpo de Jesus partido por nós, porque ali ele diz, no texto que nós lemos, né, ele tomou o pão, disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós, esse é meu cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós, né?
Então, nós queremos nos centrar hoje acerca desse corpo dele que foi partido na cruz. Uma outra oportunidade, nós falaremos acerca do sangue, né? Os historiadores, irmãos, eles dizem que a crucificação teve início na Pérsia, com os reis Dário e Xerxes, mais ou menos no ano 550 a.C., e trazida por Alexandre o Grande para o Ocidente. Mas, se nós olharmos lá em Deuteronômio, capítulo 21, vamos ler Deuteronômio, capítulo 21, quando Moisés, o Senhor dá a Moisés a lei, vamos ler Deuteronômio. Então, aqui, ela já cita acerca desse meio, né, de tortura. 21, vamos ler verso 22 e 23. Quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. A crucificação, irmãos, ela é uma das formas de tortura mais cruéis, porque ela mata por asfixia. E é natural, irmãos, que não é natural que na falta de ar a pessoa ela faça força, né, para descomprimir o diafragma. Então, trazendo assim mais dor, né, nos seus membros, né, que na crucificação poderia ser amarrado ou poderia ser pregado, né? Mas não só isso, em todo o corpo que tinha sido flagelado. Então, a pessoa, para respirar, ela tinha que fazer uma extrema força para descomprimir o diafragma para ela poder respirar. E isso, mesmo que a pessoa não quisesse, ela faz de forma voluntária, né? Até havia algumas cruzes que eles colocavam um tipo de um banquinho para que aquela pessoa demorasse mais tempo ainda, né, pregado naquela cruz. Mas a crucificação, na verdade, irmãos, ela começa antes, né? Ela começa com a flagelação. Não existia só que a pessoa pegava a pessoa e colocava ali na cruz e a pregava. Não, ela iniciava desde a condenação, era entregue para ser flagelado, né? E aquela humilhação também de carregar a cruz diante daquela multidão, porque eles passavam, né, por aquela via, né, indo para o lugar da crucificação. Ele carregava aquela cruz, né? Eles despiam as suas roupas, né, e culminava com a fixação do corpo no madeiro. E assim sucedeu com o nosso Senhor, né? Aconteceu também com o nosso Senhor, nós sabemos disso. Vamos ler um texto, né, que fala um pouquinho sobre isso, Marcos capítulo 15. Vamos ler Marcos capítulo 15. Vamos ler do verso 15 ao verso 20. Nós vamos usar bastante a Escritura, irmãos, e, né, na esperança que o Espírito Santo ele possa trazer a graça e a vida que existe na palavra, né? Porque a palavra não é letra para nós, mas é espírito e vida. Então, o verso 15 diz assim: Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala. Então, ele foi julgado primeiro, né? Aí, depois, ele foi açoitado, depois foi entregue aos guardas. Mas nós sabemos que a Escritura ela não trata muito sobre esses detalhes, né, acerca da flagelação de Jesus.
Porque eu acredito que o assunto não está centrado na flagelação, mas está centrado na crucificação, né? Para o Senhor, o Espírito Santo, o importante é isso. Os irmãos assistiram aquele filme, né, do Sacrifício de Jesus, agora não lembro do Mel Gibson, nome correto, mas ele centrou na flagelação. Mas aqui as escrituras não. E os soldados, versos 16, o levaram dentro da sala que é da audiência e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo e dizendo, salve rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele e, postos de joelho, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de ser crucificado. Há um outro texto também que fala que eles batiam com a cana, né, na cabeça dele. Então, imagina aquela coroa de espinhos e eles batendo com a cana na cabeça do Senhor, né? Então, irmãos, a cruz, ela é o maior símbolo do cristianismo, né? Mas para o Pai, para o Senhor e para nós, não é a cruz em si, né? Não o madeiro em si, mas o Cristo crucificado. Então, o Cristo crucificado, ele é muito mais do que isto, né? Ele é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 23, 24. Né? Paulo fala que nós pregamos a Cristo, que enquanto os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria, nós pregamos a Cristo, que é sabedoria de Deus e poder de Deus. Né? Então, vamos ver alguns textos, né, que falam dessa sabedoria e desse poder de Deus através dessa cruz do nosso Senhor. Né? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, 1 Coríntios 1, 17, ele vai falar assim. Vamos encontrar aqui. 1 Coríntios 1, 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, essa cruz do nosso Senhor, uma vez que você coloca a sabedoria humana, né, você torna vã ela. Mas aqui está a sabedoria de Deus. E a palavra aqui, ela nos diz que em Cristo crucificado, né, ressurreto e exaltado, mas como nosso ponto hoje é Cristo crucificado, está inserido, irmão, todo o evangelho da graça de Deus. Todo o evangelho da graça, toda a sabedoria de Deus, né, e a justiça de Deus, e o poder de Deus, eles estão centrados nesse Cristo crucificado, ressurreto e exaltado. Não a questão do evangelho do reino, mas também está incluído aí. Mas todo o evangelho da nossa salvação, como é dito. Né? Então, tudo, irmão, se inicia com essa cruz. Né? O Senhor disse, quando ele veio, ele disse que é chegado a vós o reino dos céus, porque o reino estava nele, somente nele. Então, o reino dos céus estava na terra, mas estava só nele. E quando ele fala a Nicodemos acerca desse reino, ele fala que esse reino viria a nós a partir de que ele fosse crucificado, porque ele faz a comparação daquela serpente no deserto. Né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali ele falando, porque Nicodemos perguntou, Senhor, mas como pode ser isso, né, esse novo nascimento? Então Jesus disse que a partir dali nós poderíamos ver e entrar no reino. Tanto é que quando o Senhor foi exaltado, ele derramou o Espírito. E a partir daí, então, o Espírito, né, e nós fomos feitos reinos e sacerdotes para Deus. E aí, a partir desse momento, o Espírito passou a viver dentro de nós. E aí o reino de Deus, como ele falava, não vai estar com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vós.
Então, agora o reino está dentro de nós. Mas um dia o reino do Senhor, o Senhor virá para reinar também nesse mundo, né? Mas através da cruz é que o Senhor, né, introduziu esse reino aqui para que nós pudéssemos entrar nele. Então, como nós vimos no texto de Deuteronômio, irmãos, capítulo 21, 22, 23, todo aquele que cometesse um pecado digno de morte, né, e fosse pendurado no madeiro, ele era considerado um maldito de Deus. Vamos ler Isaías 53, Isaías 53, o verso 5 a 7. Isaías 53, versos 5 a 7. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Veja bem, olha bem o texto. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, não da dele, nunca pecou, das nossas. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, veja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele foi castigado para que a paz viesse para nós. E ele diz assim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca, né? Então, irmãos, aqui nos fala que ele se tornou digno de morte por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. E ele foi feito maldição por nós, como nos diz em Gálatas 3:13, diz que o Senhor maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, e ele se fez maldição por nós. Não porque pecou, mas por causa das nossas transgressões, como está escrito aqui, e iniquidades que ele levou sobre si, né? Mas como nos diz a palavra aqui, o castigo veio sobre ele, a maldição, né, se tornou maldito de Deus, mas para que a paz viesse sobre nós. Então vamos ler isso em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler as escrituras, né, irmãos? Vamos medindo e vendo as escrituras, porque elas vão testificando para nós, né, o assunto. Capítulo 2, do verso 14 ao verso 16. Ele diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, nestes textos, a palavra nos fala que esse ato de levar sobre si as nossas transgressões nos trouxe a paz, nos trouxe a reconciliação, né, que o Senhor fez com os povos e com Deus. Então, nós éramos gentios, nós éramos gentalha, né, nós éramos marginais, nós éramos a escória. Os gentios eram tratados assim, mas nós éramos, porque um pouco antes aqui ele fala que nós estávamos alheios a todas aquelas coisas de Deus, né? Mas através do sacrifício, do pacto, da adoção, da promulgação da lei, todas essas coisas que traziam uma certa proximidade com Deus. Nós estávamos longe, como ele fala um pouco antes aqui, né? Estávamos longe. Vós que estavam longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, através desse sacrifício do Senhor naquela cruz, de inimigos, nós fomos feitos santos para Deus. Vamos ler também Colossenses capítulo 1, verso 20 e 22, que vai tratar sobre esse assunto da cruz também. Colossenses capítulo 1, e aqui vai dizer que nós fomos feitos através dessa obra, né, de inimigos para
santos, filhos de Deus, capítulo 1, verso 20 até o 22. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, a reconciliação, né, como nós vimos no verso anterior. A vós também, que no outro tempo eres estranhos, essa palavra estranha é aquilo que nós estávamos vendo, gentios, gentalha, marginais, escória, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, contudo, vos reconciliou. Nós vemos lá também no texto de Efésios. No corpo da sua carne, pela morte, através daquela obra da cruz, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, de gentalha, né, de escória para santo, né, para filho de Deus, separado para ser de Deus. Né? Aqui também no capítulo 2, logo em seguida, do verso 13 ao verso 14, nos fala algo maravilhoso também na cruz. São textos que os irmãos conhecem, mas lembrar deles é muito precioso. Né? E quando vós estáveis mortos, verso 13, 2:13 de Colossenses, mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Despojando, quer dizer, despojo era quando a vitória vinha sobre aquele inimigo e tirava tudo que era, aquilo que ele tinha como riqueza. Então, o Senhor, né, aquilo que Satanás nos tinha para ele como riqueza, né, como vitória, como algo diante de Deus que ele tinha conseguido. Mas o Senhor despojou, né, tirou das suas mãos. E ele diz aqui, no verso 15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Então, irmãos, ali também naquela cruz do nosso Senhor, o Senhor riscou e cravou a nossa dívida. Ele a expôs diante dos nossos credores, né? E despojou os principados, como nós estávamos falando, nos tirou do império das trevas, onde nós estávamos presos, retidos, e triunfou deles, e nos levou para o reino do seu amor. Vamos ver mais um texto, irmão. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Estamos falando que há muitos outros textos, né? Mas vamos tomar esses para que possa fechar o nosso pensamento, né, na comunhão com os irmãos essa manhã. Capítulo 6, versos 6 e 7. Diz assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, ele está justificado do pecado. Então, ali naquela cruz, ele também crucificou o nosso velho homem e nos fez morrer juntamente com ele, para nós sermos justificados do pecado. Ele foi feito pecado por nós, como a palavra nos diz lá em 2 Coríntios 5, 21, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o mesmo assunto que nós estávamos vendo lá, né? Que o castigo caiu sobre ele para que viesse a nós a paz. E aqui, nesse texto, ele nos fala que os pecados foram colocados sobre ele, foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que isso significa, irmãos? Que ele foi contado com os transgressores, como nós vimos lá em Isaías 53, ele foi considerado culpado, para que nós fôssemos agora justos nele, né? Justificados e justos nele. Vamos ler mais um texto, Gálatas capítulo 1, verso 4. Gálatas capítulo 1, verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, o Senhor se deu por nós para nos arrancar, né, nos desarraigar
deste mundo mal e nos fazer, como nós vimos em Efésios 2:19, um texto em seguida daquele que nós lemos, não é necessário ler, irmãos, concidadão dos santos, isso é, conterrâneo dos santos, de todos os que são de Deus, moradores de uma mesma terra, de uma mesma cidade, né? Concidadão dos santos, é da cidade celestial. Então, irmãos, há muitas outras coisas que os irmãos e irmãs podem, em suas leituras das Escrituras, incluírem nessa meditação, né? E agora mesmo o Espírito pode estar fazendo você recordar de outros textos, né? Mas para não adiantarmos muito, para ficarmos com essa medida, nós vemos, Senhor, irmãos, que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi o marco central, né, do fim daquele Gênesis em Adão. E um início de um novo Gênesis, de uma nova criação, né? Iniciado agora por um homem que venceu. Não aquele que pecou, mas por um homem que venceu, por um varão que foi considerado, aprovado por Deus, né? Então, ali em Cristo crucificado, o que para muitos era uma loucura, um escárnio, né, um vitupério, né, o fim de uma esperança, a gente vê aqueles discípulos do caminho de Emaús dizendo, olha, nós pensávamos que era ele que havia de remir Israel, né? Ali, irmão, estava sendo a sabedoria de Deus e o poder de Deus, né? Ali foi a vitória do Senhor, a vitória de Deus e a nossa vitória. A vitória de todo aquele que crê, a vitória de todo filho de Deus, irmãos. Aleluia por isso, né? Depois de novos céus e nova terra, como nos diz Isaías 65:17, não é necessário ir lá, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais haverá recordação deste tempo e dessa era que nós vivemos, né? Porque tudo isso, tudo daqui vai acabar, novos céus e nova terra. Mas as marcas nas mãos, nos pés e no lado do nosso Senhor, ele ficará como um testemunho eterno. Porque essa obra do Senhor na cruz, por nós, jamais poderá ser esquecida. Ela ficará marcada por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Sempre que nós olharmos para o Senhor, nós vamos poder ver essas marcas nele, né? E essas marcas sempre estarão, eu acredito, né, maravilhoso de ver expostas, né? Sempre que nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver essas marcas pela eternidade, né? Para nós terminarmos, irmãos, então, só mais um texto, 1 Coríntios 1, o verso 18. 1 Coríntios 1, verso 18. Ele diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, né? Ela é a sabedoria de Deus, ela é o poder de Deus. Nós sabemos porque ela, né, nos salvou realmente. Quando cremos nela, crimos nela, né? Ela realmente nos transformou, nos salvou, né? Então, isso é o que nós podemos dizer, então, Senhor, irmãos, que a glória da cruz, né? Esta é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, né? Vamos orar, irmãos, para a glória do nosso Senhor. Amado Senhor, nós, quando olhamos, Senhor, para essa obra tão maravilhosa, na época, Senhor, todos consideraram só o lado da maldição, só o lado do vitupério, da vergonha. Tanto é que muitos se afastaram, muitos fugiram do Senhor, porque não entendiam aquilo. Mas, na verdade, Senhor, aquele momento foi um momento de glória, foi um momento da sua sabedoria, foi um momento do seu poder. E nós sabemos, Senhor, que a tua loucura é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a tua fraqueza é muito mais forte do que o poder dos homens. Louvado seja. O Senhor foi crucificado por fraqueza, mas vive, contudo, pelo teu poder. Glória ao teu nome, Senhor. Muito obrigado por um dia abrir os nossos olhos e nos fazer olhar para essa serpente levantada no deserto, esse Senhor crucificado.
a qual nos trouxe uma grande salvação. Glória ao teu santo nome, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.